Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Fábio de saída do Fluminense? Pois é, há um tempo atrás o Ronaldo, dono do Cruzeiro, deu umas declarações aí que deixaram meio que no ar que o Fábio poderia, ao final desse ano agora, de 2023, sair do Fluminense, visto que o contrato dele termina em dezembro. Mas ontem rolou uma entrevista dele para a revista Placar e é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Vamos destrinchar esse tema, esse assunto aí e falar sobre essa possível saída do Fábio do Fluminense Futebol Clube. Mas antes, claro, não posso deixar de pedir para vocês deixarem o like, ó. Deixa o joinha aí que ajuda muito o canal. Se inscreve quem não tiver inscrito. Bota a pilha naquele amigo que ainda não está inscrito. Convida ele para conhecer o canal. Compartilha o vídeo nos grupos de WhatsApp e manda ver nos comentários. Comentário ajuda muito o canal a crescer. E, claro, cria uma interatividade entre eu e vocês. Tá beleza? Então, vamos fluminenciar. Então, pessoal, fazer contextualizar aqui rapidinho. O Fábio é um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. O seu currículo fala por si só. E quando o Cruzeiro virou SAF, a direção que lá chegou entendeu que o Fábio não se encaixava nos planos que eles estavam implementando a partir daquele momento. É isso mesmo. Um cara que fez quase 1000 partidas pelo clube, faltava muito pouco. Não me recordo exatamente o número agora, mas falta bem pouquinho. Foi simplesmente enxotado do Cruzeiro. Não teve a menor consideração por parte da atual direção do clube, que veio com uma mentalidade profissional, né? Se é que a gente pode chamar isso de profissionalismo. O Fábio sempre foi um cara muito correto com o Cruzeiro, já conversei com vários cruzeirenses. O Fábio é uma unanimidade para os cruzeirenses, como ídolo, como pessoa, sempre foi muito correto com o Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro ficou muito indignada com essa situação. O discurso deles foi que eles iam implementar uma nova filosofia salarial e o salário do Fábio não se encaixava naquilo ali. Então o Fábio já estava praticamente certo com América Mineiro, de jogar no América Mineiro. Se algum torcedor do América Mineiro estiver assistindo o vídeo aqui, me desculpe, mas eu tenho que ser sincero no canal. Sair do Cruzeiro para o América Mineiro é despencar na carreira. Tudo bem que o Fábio estava já com uma idade avançada, se não me engano 40 anos, não me recordo agora. Mas não se compara a grandeza do América Mineiro com a do Cruzeiro. Então seria um golpe duríssimo para o Fábio não conseguir encerrar a carreira no Cruzeiro e ainda por cima terminar sua carreira no América Mineiro. Eis que surge no meio do caminho a nossa amada instituição, que, aliás, tem uma história com goleiro que nenhum time do futebol brasileiro tem. E para você que está assistindo esse vídeo, fique sabendo que eu contei isso para ele pessoalmente, tá? O que eu tô falando aqui com vocês, algumas coisas que eu vou falar aqui com vocês, eu falei para ele, a gente trocou uma ideia, cara, entre 10 e 15 minutos de conversa. Eu fiquei até surpreso, porque normalmente eu chego no jogador para parabenizar e agradecer a dedicação. Pô, Fábio, parabéns aí por tudo que você vem fazendo. Obrigado pela dedicação a essa camisa, eu respeito. Mas, cara, ele é um cara tão humilde, tão tranquilo, que eu falei uma paradinha para ele já respondeu com outra, e quando eu vi a gente já tava trocando ideia. E pior que eu tava apressado, porque eu queria fazer vídeos com outros jogadores, porque eu tava gravando vídeos pro meu filho e pro meu sobrinho Davi. Eu pedia para eles mandarem um abraço. Peguei vídeo com todo mundo nesse dia. Só não peguei com o Felipe Melo, porque pegar vídeo com o Felipe Melo no aeroporto é praticamente impossível, porque o cara é um fenômeno na América do Sul. O aeroporto para, né? Os torcedores de tudo que é país vão até ele. E o Cano, que o Cano tava no telefone muito atribulado falando com alguém, eu achei melhor não perturbar. O resto eu peguei vídeo de todo mundo. Ganso, Nino, Marcelo, André, Fernando Diniz, Fred, todo mundo. John Arias e o Fábio, claro. E aí eu contei pra ele, como eu tava falando pra vocês aqui no início, que essa camisa aqui é muito emblemática com o goleiro, porque essa camisa aqui teve o primeiro goleiro da história da seleção brasileira, que foi o Marcos Carneiro de Mendonça.
naquela partida no dia 21 de julho de 1914 contra o Exeter City, o Fluminense teve o goleiro e o atacante. O atacante Oswaldo Gomes, que inclusive fez o primeiro gol da história da seleção. E após isso, Marcos Carneiro de Mendonça, após voltar de uma Copa América, onde o Brasil foi surrado, vai até Arnaldo Guinle e pede para ele construir um estádio para que o Brasil possa sediar uma Copa América, porque ele acreditava que dessa forma as chances aumentariam, visto que o Brasil enfrentava viagens longas, extrema violência dos adversários, árbitros corruptos, alimentação sabotada, tudo que é tipo de coisa nas competições que ele ia disputar no Uruguai e na Argentina. E o Arnaldo Guinle compra a ideia dele, constrói o estádio de Laranjeiras, que é o primeiro estádio da história do futebol brasileiro e o primeiro estádio de cimento da América Latina. E o Brasil se sagra campeão sul-americano em 1919, numa final histórica contra o Uruguai. Final essa que foi transmitida ao vivo pelo rádio, foi a primeira partida de futebol transmitida ao vivo pelo rádio na história da humanidade. E o Brasil é campeão com 1-0 na prorrogação, gol do Friedenreich. E quem era o goleiro desse primeiro título? Marcos Carneiro de Mendonça. Tem mais histórias com goleiros aqui, eu dei uma pincelada com o Fábio lá, mas eu não vou falar aqui para o tema não ficar muito longo. Então, gente, surge na vida do Fábio essa instituição. Eu confesso para vocês que me veio na cabeça, os mais antigos aí vão lembrar. Cara, até vontade de rir, cara. Ronaldo, ex-Corinthians, né? Zete, ex-São Paulo. Esses caras foram um fiasco no Fluminense. Grandes goleiros que no final da carreira vieram para jogar na nossa equipe. O Ronaldo estava naquela equipe que foi rebaixada para a Série C. O Zete, depois que o Fluminense voltou para a Série A, foi contratado. Foi um fiasco. E, cara, teve o Darley também. O Darley veio já em fim de carreira, mas o Darley até estava agarrando direitinho, mas logo na sequência ele já foi para outro clube, eu não lembro agora. Enfim, grandes goleiros em fim de carreira que não deram certo no Fluminense. Então, quando o Fluminense traz o Fábio, eu fico com o pé atrás. E eu, assim como um monte de tricolor, gostava muito do Marcos Felipe. Eu falava, porra, agora chegou a hora do Marcos Felipe. O Muriel perdeu a vaga, o Marcos Felipe vai assumir e vai ser ele. Só que o Marcos Felipe, mais uma vez, não consegue se firmar, muito pela questão também de momentos cruciais também, né, galera? Vamos ser sinceros. Ele falhou. E o Fábio, cara, além dele se mostrar decisivo em grandes jogos, como, por exemplo, na final do Campeonato Carioca, e naquele jogo lá de Bogotá, que eu estava lá, inclusive eu filmei a defesa dele. Eu vou até botar essa defesa aqui no vídeo, eu filmei, cara, eu acreditei que ele ia pegar. Ele demonstra um profissionalismo muito grande, uma dedicação muito grande, e a partir do momento que ele veste a camisa do Fluminense, a gente não consegue identificar ali que é um cara de 42 anos, 41 anos, que tá agarrando. Tamanha a agilidade dele, a vitalidade dele debaixo das traves do Fluminense. E com o passar do tempo ele foi ganhando força, né? Foi se solidificando ali no gol do Fluminense e as chances do Marcos Felipe foram diminuindo cada vez mais. Houveram falhas? Sim, ele falhou contra o Olímpia no Engenhão, naquele jogo da pré-Libertadores. Teve uma falha também contra o Atlético Mineiro, mas falhas que são completamente compreensíveis. Falha aquela de frangar mesmo, relativa a goleiro, eu não lembro de nenhuma, vocês aí podem falar, mas garanto que vocês podem até citar 2, 3 falhas, mas se a gente for falar de milagres aqui que o Fábio fez, que garantiram nossa vitória e que evitaram goleadas, nossa, é vídeo para mais de 3 horas. Então, o Fábio chega no Fluminense e eu falei para ele, cara, você ganhou um presente de Deus por ter a oportunidade de continuar sua carreira num gigante do futebol brasileiro, assim como o Cruzeiro, e nós ganhamos de presente uma lenda embaixo das traves do Fluminense, porque, na minha opinião, e eu falei isso para ele, o Fábio, em relação à seleção brasileira, ao lado do Ademir da Guia do Palmeiras, foram os 2 jogadores mais injustiçados. Fábio não recebeu chance nenhuma na seleção brasileira, e eu vi vários goleiros recebendo chance que eram infinitamente inferiores a ele no gol. O Fábio é um goleiraço, o Fábio é uma lenda. E o Fábio vive um grande momento no Fluminense, na minha opinião, fácil, sem perda de tempo. É top 3 no Brasil aí de grandes goleiros. Continua na Libertadores, né? Ainda está vivo na Libertadores. E pode buscar, junto com o Fluminense, uma Libertadores que ele almeja muito. Porque se em 2008 nós perdemos a Libertadores para a LDU e ficou aquele gosto amargo, em 2009 o Fábio faz a final contra o Estudiantes. E perde a final em pleno Mineirão, numa virada histórica
do Estudiantes. Então, rapaziada, quem sabe Deus não cruzou o caminho do Fluminense e do Fábio para que juntos eles possam buscar essa tão sonhada Libertadores. Seria sensacional. O Fábio já tem 2 títulos, né, de expressão com a camisa do Fluminense, os 2 campeonatos cariocas conquistados em cima do nosso arquirrival, e conquistar a Libertadores tornaria ele imortal. Faria ele definitivamente entrar de vez nessa galeria tão vasta de goleiros espetaculares que o Fluminense teve. Não, eu falo, começa até a me emocionar. Não à toa, o nome do nosso CT é Carlos Castilho, é um goleiro. Eu começo a falar, eu me emociono, cara, porque começa a vir na minha cabeça as histórias que eu li sobre esses caras, sabe? Eu não vi o Castilho agarrar, mas eu leio a história sobre Marcos Carneiro de Mendonça, sobre Batatais, que agarrou com a clavícula quebrada no Fla-Flu da Lagoa. Eu começo a me emocionar, é fogo, cara. Falar da história do Fluminense é complicado. E aí você tem o Veloso, que na Copa de 30 defende o primeiro pênalti da história da seleção brasileira numa Copa, numa vitória sobre a Bolívia. Primeiro pênalti defendido pela seleção brasileira na história, foi em 1930, numa partida entre Brasil e Bolívia, e foi por um goleiro do Fluminense. E aí você tem Félix, em 1970, campeão, tricampeão mundial. Rapaz, difícil segurar a emoção. E aí vem vindo, né? Tem o meu meio que xará, que todo mundo fala que era um monstro, Paulo Goulart, exímio pegador de pênaltis. Aí você tem Paulo Vitor, você tem Veludo, juntamente com Castilho, foram convocados para a Copa de 54. Pela primeira vez na história, 2 goleiros de um mesmo time foram convocados para uma Copa. Aí você tem Paulo Vitor, que eu já falei, aí você tem o Ellerson, goleiro aí que fechou a porteira literalmente do Carioca de 95. Infelizmente, o filho do Ellerson nasceu prematuro, ele teve muitos problemas aí com o filho dele e a carreira dele desandou, tinha tudo para ser um grande goleiro. E aí depois veio Cavalieri, nosso iceberg humano, que nos ajudou a conquistar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca. Enfim, o Fluminense tem uma vasta história com goleiros. E, para nossa alegria, Fábio sinalizou nessa entrevista que a pretensão dele é continuar no Fluminense. Parece que a proposta que o Mário fez agradou. Aliás, dou aqui meus parabéns ao Mário por ter adquirido essa lenda para o nosso gol. Todo mundo gosta de criticar a diretoria do clube, todo mundo deve criticar. Eu critico também, dou porrada quando eu acho que faz besteira. Mas quando tá certo, tem que ser justo, tem que ter hombridade, tem que elogiar. Nota 1000 pro Mário nessa contratação. O Mário trouxe uma lenda para o gol do Fluminense, não gastou um centavo, só paga salário. Pelo que tudo parece, o Fábio gostou da proposta e, ao que tudo indica, vai renovar. E eu espero muito, mas muito mesmo, peço muito a Deus que a gente conquiste essa Libertadores e o Fábio se imortalize na nossa galeria com essa conquista, com as suas atuações, com a sua dedicação, com o seu respeito a essa camisa, e que ele encerre a carreira no Fluminense Futebol Clube. Sei da história linda que ele tem com o Cruzeiro, respeito os cruzeirenses, e já deixo claro aqui que eu não ficaria chateado se ele quisesse voltar para lá para encerrar a carreira. Ele merece pra caramba, mas eu acho que se o Fluminense conduzir as coisas da forma correta, Fábio tem tudo para ganhar mais títulos ainda com a nossa camisa e encerrar a carreira nessa instituição que tem tudo a ver com a camisa número 1 no futebol brasileiro. Não existe outra instituição no futebol brasileiro que você fale de camisa 1 e venha logo na cabeça um time. É o Fluminense. Falou em camisa 1, Fluminense Futebol Clube, por toda a sua história riquíssima que ele tem com os goleiros. Tá beleza? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpe aí ter me emocionado, mas falar da história do Fluminense para mim é difícil, é complicado segurar a emoção demais. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se eu esqueci de citar algum goleiro, citar algum fato histórico ou falar algo referente ao Fábio, tá? Manda ver nos comentários que isso ajuda muito o canal, tá bom? Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.